O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes diz: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui cinco pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este mês de agosto, mês que nos convida à oração pelas vocações. Ao longo vamos celebrar ontem dia do padre, vocação ministerial, também do bispo, diácono. Os diáconos terão ainda, próximo sábado, a memória de São Lourenço, diácono mártir dos primeiros tempos da igreja. Segundo domingo, dia dos pais, porque o pai também faz parte desta vocação divina. Celebra-se também, neste tempo, a Semana da Família. Depois, domingo das vocações da vida consagrada, religiosos, religiosas. E, por fim, a vocação leiga, mais importante, do catequista. O último domingo, geralmente, celebramos o dia do catequista, mas também todos aqueles que estão engajados nas diversas pastorais da igreja. Evangelho que acabamos de ouvir, de certa forma, nos lembra aquele que ouvimos domingo retrasado, e em sequência, em seguida também, um discurso de Jesus. Capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus, a partir do sinal do milagre de multiplicações dos pães, ele vai refletir sobre o significado do verdadeiro pão do céu. Hoje vale a pena talvez lembrar estas 2 frases que é um grande desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai dizer: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer.
Quando Jesus institui a Eucaristia, na última ceia, e neste tempo ainda se reflete muito e ouvimos muitos comentários daquilo que aconteceu em Paris na abertura dos Jogos Olímpicos, onde se comparava o famoso quadro da última ceia de Jesus com uma imagem composta depois de vários personagens. Na última ceia, Jesus instituiu a Eucaristia, que é um sinal da sua presença real no meio de nós. E, ao mesmo tempo, instituiu também um ministério. Fazei isto em memória de mim, o sacerdócio. Esta preocupação do Senhor, dai-lhes vós mesmos de comer. Quando Jesus multiplica os pães, ele vai abençoando, vai distribuir, vai repartir, dando aos apóstolos, e estes vão dar ao povo. E ainda, no final, Jesus manda recolher as sobras, só naquele momento que eles perceberam que aconteceu um grande milagre. Dos 5 pães, eles recolheram 12 cestos de sobras. Aí o povo queria logo proclamar Jesus um rei, porque é bom ter um rei que dá pão à vontade. Mas Jesus se afastou, foi rezar, pediu os discípulos passar para o outro lado do mar da Galileia. Ontem nós vimos exatamente o povo procurando Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, celebramos hoje também a memória da dedicação da basílica chamada Santa Maria Maior, a primeira igreja, primeiro santuário mariano no Ocidente. Construído pelo Papa Sisto III a partir de 432, ou seja, no ano seguinte ao Concílio de Éfeso, este concílio que proclama Nossa Senhora Theotokos, a Santa Mãe de Deus. A partir deste momento, também a partir desta construção, que ela tem ainda seus antecedentes, porque houve uma indicação, lugar onde cair a neve deve ser escolhido para a construção desta igreja. Diz a lenda que um casal estava pedindo a graça de um filho e que Nossa Senhora indicou lá onde cair a neve deve ser construída a igreja em minha honra. Em pleno verão, em agosto, que normalmente é um calor insuportável, ao longo deste mês, dia 5 de agosto caiu a neve em Roma. E eles consideraram que isto foi dado um sinal. Portanto, também naquele dia, Nossa Senhora recebeu um título, Nossa Senhora das Neves, venerada aqui no Brasil, na cidade de João Pessoa. O estado de Paraíba é dedicado a Nossa Senhora das Neves. Mas como lembrei no início, esta igreja, esta basílica hoje, uma das 4 basílicas, é muito venerada pelo Papa Francisco. Assim como São Francisco de Assis teve aquela pequena igrejinha chamada Porciúncula, há poucos dias, dia 2, celebramos exatamente esta festa da dedicação, também conhecida como o perdão de Assis, tá? A indulgência de Porciúncula. Assim como São Maximiliano se tornou um grande apóstolo da Mãe Imaculada. Ele queria que realmente o mundo inteiro fosse chamado, convertido ao Sagrado Coração de Jesus, exatamente pela ação da Mãe Imaculada. Papa Francisco, quando vai visitar um país,
vai fazer uma nova viagem apostólica, ele primeiro visita esta basílica, pedindo que Nossa Senhora o acompanhe. E quando ele retorna a Roma, novamente vai e leva um ramalhete de flores para agradecer. Esta basílica também guarda, podemos dizer, um ícone muito importante. Salus Populi Romani, um dos quadros mais antigos da igreja. E também uma representação de Natal, do presépio, que depois São Francisco vai tornar muito presente em toda a igreja a partir do Grécio. Queremos estar unidos com o nosso pastor, sumo pastor Papa Francisco. Ele que nos ensina exatamente como nós devemos estar unidos na oração, pedir a paz. Esta primeira leitura muito importante porque mostra-nos a atitude de dois profetas. Ananias, que proclama a paz, e Jeremias, que também proclama a paz, no entanto, de um modo diferente. Ele aponta as causas da desgraça, do exílio da Babilônia, da destruição do templo da cidade. Os vasos sagrados foram levados pelo Nabucodonosor para a Babilônia. Um proclama a paz dentro de 2 anos, até marca, digamos, a data. Isto não se cumpriu. O povo de Israel estava 120 anos no exílio. Quando depois retorna, o profeta Jeremias, quando aponta a necessidade de conversão, aponta as causas, por que isto aconteceu. É muito importante ver exatamente esta capacidade de ler os sinais dos tempos e chamar a conversão, colocar as condições necessárias para que isto aconteça. Queremos então também ver a nossa realidade no dia de hoje. Ouvimos que nós também somos chamados desde o nosso batismo, quando fomos ungidos, para que como Cristo, sacerdote, profeta e rei, possamos continuar no seu povo até a vida eterna. A igreja toda está em saída, em caminho. Nós reconhecemos os sinais dos tempos, as causas por que o Papa Francisco aponta a ganância daqueles que produzem as armas, que vendem as armas e ao mesmo tempo estão anunciando a necessidade da paz. Isto é necessário, no entanto, tem que, antes de tudo, procurar a justiça social, a conversão do coração. Papa Francisco, com certeza, é um grande profeta no meio de nós. Aliás, todos os papas que conhecemos, João Paulo II, aqui no Brasil foi proclamado João de Deus. Na sua viagem apostólica ao Canadá, uma das primeiras também, diretamente foi chamado profeta. Mas um profeta aqui, que aponta que temos que abrir os corações para o Cristo. Não apenas nossos corações, mas escancarar as portas da cultura, tá? Da economia, da civilização. E a gente percebe como no mundo de hoje isto é difícil. Muitas vezes se nega aquilo que realmente está na raiz, na origem da nossa cultura, da nossa fé, e se procura colocar outros valores, apontando outras coisas. Que Nossa Senhora das Neves
que Santa Maria Maior possa nos acompanhar, Papa Francisco e o seu ministério petrino, e cada um de nós, para sermos verdadeiros profetas de nosso Senhor Jesus Cristo.